Oi, pessoal, tudo bom? Estamos iniciando hoje um conteúdo especial da disciplina Visão Computacional desse segundo semestre de 2026, tá? Ao longo dessa disciplina serão mais ou menos 3 encontros e nosso objetivo vai ser, nesse tipo de vídeo aqui, tá, do YouTube, ser um resumo de cada aula, tá? Então, geralmente nossas aulas têm duração de 2 a 3 horas e aqui no YouTube eu vou colocar uma versão mais reduzida de cerca de 20 minutos, mais ou menos, tá? Para cada aula. Essa aqui é a nossa primeira aula, é a nossa aula de introdução, certo? Então, meu nome é Aronides Neto e vamos embarcar nessa junto aí para essa disciplina legal de visão computacional. Bem, gente, essa aula aqui, introdutória, é justamente uma introdução e alguns fundamentos do curso, tá? Antes de mais nada, eu queria falar um pouco sobre mim. Bem, meu nome é Aronides Neto, tá? E aí até brincaria com vocês, até nesse tema aqui de visão computacional. Eu sou humano, certo? O modelo de visão computacional está dizendo aqui que eu sou humano e está com 99% de acurácia, tá? Mas como é que eu me definiria hoje? Poxa, eu sou mestre em ciência da computação, com especialização em engenharia da computação, eu sou um cientista de dados, eu sou um engenheiro de IA. Poxa, isso aqui está ficando muito volátil, tá? A nomenclatura para quem trabalha com essa área de ciência de dados com IA, tá? Mas, como eu falei a vocês, atualmente eu sou doutorando em engenharia elétrica, tá? Sou mestre em ciência da computação e engenheiro eletrônico pela Federal de Pernambuco, tá? O que é curioso é que eu tenho um perfil que é um pouco multidisciplinar, tá? Eu trabalhei tanto com desenvolvimento de software quanto desenvolvimento de hardware e estou aí no mercado profissional desde 2015. O que mais me motiva nessa área de tecnologia é entender como as diferentes tecnologias funcionam e de que maneiras elas modificam o nosso mundo, certo? Nosso cotidiano, nosso dia a dia. Então, depois de falar um pouco sobre mim, eu vou começar a falar um pouco da nossa disciplina, certo? E aí, para falar da disciplina, eu também gosto de falar um pouco também dessa minha trajetória, certo? Minha trajetória que eu falo no sentido profissional. Por quê? Porque eu comecei, me formei lá em 2016, eu tive uma experiência num laboratório de pesquisa e desenvolvimento, patrocinado pela Fiat, tá? Fiat Automóveis, em 2017, vinculado ao meu mestrado. Posteriormente, tive uma oportunidade de ingressar no CESA, no Centro de Estudos Avançados e Sistemas do Recife, tá? Como engenheiro da computação, onde trabalhei com projetos de desenvolvimento de software e, como eu havia mencionado anteriormente, também na área de internet das coisas, certo? Sistemas embarcados. Desde 2022, venho atuando com projetos que envolvem ciência de dados e inteligência artificial aplicada, tá? Em 2024 eu tomei um passo bem interessante e desafiador, tá, na minha trajetória, que eu iniciei tanto meu doutorado, tá, em engenharia elétrica e também iniciei como analista de TI na maior empresa pública de TI do mundo. Antes de agora, de ter feito toda essa introdução e falar um pouco agora sobre a nossa disciplina, eu vou falar um pouco para vocês dos fundamentos e as aplicações de visão computacional no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá? E aí, o que é bem curioso, que eu posso trazer aqui para o nosso caso, no ano 2026, da Copa de 2026. Quem aqui não quis tentar fazer um processo, uma brincadeira, né, de falar, poxa, estou na Copa, que tal eu tentar fazer aqui uma montagem minha, certo? Uma foto minha, eu lá na Copa curtindo um jogo. Então eu fiz isso aqui durante a Copa, tá? Até com uma brincadeira aqui de tentar trazer esse conteúdo para vocês, que a gente está fazendo o quê? São tempos empolgantes com IA generativa, onde eu posso colocar uma foto minha na França, na Torre Eiffel, nas Maldivas, ou também, a partir de algumas fotos minhas lá e algum prompt, né, eu posso dizer, olha, faz uma foto minha, certo? Na Copa do Mundo. Isso aí seria possível, tá? Mas, caramba, isso aqui não é apenas uma edição de imagem? O que é que isso aqui tem a ver com visão computacional? Gente, os modelos de IA, os modelos generativos, eles estão relacionados. Então isso aqui também tem a ver com IA. Tá? A gente também vai ver na disciplina falar um pouco de modelos generativos para esse processo de geração de imagens. Tá? Mas tudo isso aqui que a gente está falando são tempos empolgantes com IA, é tudo IA generativa? Gente, não. A gente tem a parte de IA aplicada à robótica, tá? Que a gente pode falar um pouco sobre até alguns filmes de ficção científica que a gente falava lá anteriormente. Acho que talvez você tenha visto algum filme na sessão da tarde de Eu, Robô, tá? A gente pode falar também de aplicações com carros autônomos, tá? Então, carros autônomos têm uma parte de sensoriamento imensa, tá? Além também de aplicações na área de saúde, para análises assistidas por diagnóstico, tá? Isso aí tudo baseado em exames de imagem, além também de projetos que envolvem acessibilidade, tá? Como vocês podem ver aí também, um case bem interessante aí do César, que é um produto que foi desenvolvido, que é o batom inteligente, tá? Ele usa IA, certo?
Ele usa a visão computacional justamente para poder estar aplicando o dispositivo. Ele é um dispositivo que ele aplica o batom de forma automática, na medida que pessoas que tenham locomoção reduzida para aplicar o batom, tá? Então são 4 áreas distintas, desde robótica, saúde, carro autônomo, também projetos que envolvem acessibilidade, que elas podem se beneficiar de visão computacional, certo? Essa área. E aí, a pergunta que fica, né? Poxa, hoje a gente fala muito de IA generativa, né? Não preciso falar nem aqui dos modelos que vocês, que a gente utiliza, ChatGPT, Gemini, Claude e por aí vai. Mas tudo isso aqui que eu estou comentando nessa parte de visão computacional são modelos de IA generativa? E eu falo para vocês, gente, a resposta é não, tá? Então, se eu ainda falo de futebol, se eu falo de Copa do Mundo, falar numa imagem feita essa aqui, poxa, eu tenho um modelo que ele é única e exclusivamente responsável por exemplo, detectar objetos, tá? Dado uma imagem para esse modelo, ele vai detectar ali, por exemplo, o que é uma pessoa, o que é um objeto, por exemplo, a bola do futebol, tá? A bola do esporte em questão ali, né? Se fosse outro esporte, ele detectaria ali bola de futebol americano, bola de tênis, de vôlei. Mas nesse caso aqui ele tem um contexto e ele detecta que é a bola de futebol, tá? Então esse aqui é o modelo de detecção de objetos, detectou pessoas e a bola do esporte em si, tá? E é um caso bem interessante aí, bem clássico, de uma aplicação de visão computacional. Mas apenas isso é visão computacional, tá, gente? Então, eu queria destacar aqui nesse momento que não, certo? A gente tem aqui um contexto histórico de visão computacional, certo? A gente tem, desde os anos 60, tá? Já faz um tempo, tá? Então, justamente derivação de sólidos e regiões tridimensionais a partir de imagens 2D, tá? Como é que isso aí poderia começar a ser estabelecida, certo? Além disso também, da visão de máquina de componentes robóticos que queriam de alguma forma imitar o comportamento humano na década de 70, certo? Posteriormente, na década de 80, com o avanço do computador pessoal, a gente teve as primeiras máquinas pessoais sendo vendidas na década de 80, tá? Então, começou também a ser explorada a identificação de contornos e, consequentemente, identificação de formas, tá? Assim como também na década de 90, com o aprimoramento dos gráficos, tá? Então, quando eu falo assim de gráfico, eu lembro muito aquela parte de videogame, tá? Se vocês me derem licença. Como assim? Lá nos anos 90 a gente teve o quê? Teve o surgimento lá do Nintendo 64, do PlayStation, né? E quem gosta de jogo, quem gosta de games, deve lembrar que a gente começou a ter algumas estruturas gráficas tridimensionais, certo? Isso lá nos anos 90, tá? Além disso, nos anos 2000 a gente também teve algumas técnicas de extração de características baseadas com o uso de machine learning, dado visto que a gente também teve agora um aumento do poder computacional, certo? Nos anos 2000. Então a gente já tinha o Windows XP, já acho que acabou nessa primeira década dos anos 2000, com acho que o Windows 8, certo? O Windows Vista, e por aí vai. E aí, nessa segunda década, 2010 para cá, a gente já teve também algumas propostas de arquiteturas de redes neurais, tá? Que venceu um benchmark anterior, que foi o MediNet, tá? Numa competição de reconhecimento visual. Mas apesar de eu estar falando aqui de avanços tecnológicos, tá? A gente pode também ficar nos questionando como é que a visão computacional também, como é que o ser humano, ele quis estudar isso desde, por exemplo, a gente antes pensar da existência do computador, tá, gente? A gente sabe que o computador é algo muito novo ainda, certo? Não data nem de ter 100 anos de idade, correto? Mas como é que o ser humano, como é que a gente lidou com essa representação de imagens, como é que a gente lidou com a representação de objetos ao longo da história, tá? Vai parecer um pouco aqui viajado, certo? Eu reconheço, mas a gente pode lembrar um pouco ali, tanto desde os homens das cavernas, tá? Assim como também algumas representações, por exemplo, na Grécia Antiga, tá? Ou em antigas civilizações, tá? Eu trago aqui um contexto bem rápido para vocês, que, por exemplo, lá na Grécia Antiga a gente também tinha toda aquela parte de arquitetura, certo? Tem uma arquitetura assim bem estabelecida, um padrão bem conhecido, tá? E aquilo ali também era a representação de estruturas, tá? Por mais que a gente não caracterize tão bem como hoje, né? Quando a gente fala de visão computacional como algo relacionado a aprendizado em máquina, aprendizado profundo, redes neurais, mas aquilo ali começou sendo um pontapé inicial dessa nossa relação humana com representação de imagens. E aí, seguindo um pouco nessa linha de falar de modelos, tá? Essa foto aqui, esse recorte dessa análise temporal do Analytics Video é basicamente uma representação ali nessa segunda década dos anos 2000,
certo? De 2010 ali até mais ou menos em diante, né? Então, assim, a partir daquela segunda década, né? A gente está na terceira década já desse ano, desculpa, dos anos 2000 de maneira geral, certo? E a gente fala muito do YOLO, né? Então, e o YOLO, tá, gente? É o que a gente fala de You Look Once, que é você só olha uma vez. Então, é um modelo de imagens, que é basicamente um modelo de detecção de objetos, que você passa o objeto e ele vai conseguir ali reconhecer o que é que aquele objeto está presente. Então, há 2 slides atrás eu mostrei um pouco sobre a foto lá de jogadores de futebol, uma bola de futebol. E rodando aquela imagem no YOLO, certo? Ele vai me retornar que tem 2, 3 jogadores ali, além da bola, tá? Para não ser um pouco maçante, essa imagem aqui acaba se tornando um resumo de como é que os modelos foram evoluindo, tá, ao longo desses últimos anos. Eu acho que é bem legal, um recorte bem interessante. Tem algumas aplicações aqui que são muito específicas, assim, alguns benchmarks que os modelos foram evoluindo e foram batendo, mas justamente acaba sendo interessante para a gente para ver qual foi essa diferenciação ao longo do tempo. E aí, tentando não ser tão técnico, tá, pessoal? O que acontece? Uma pergunta que é muito natural, para quem está vindo para essa área, que já tem um aprendizado, já tem um conhecimento nessa área de análise de ciência de dados, de aplicações com IA, fica a pergunta: o que vai diferenciar a visão computacional e aprendizado de máquina? Por exemplo, no contexto ali de carros autônomos, né? Quais tarefas de aprendizado de máquina a gente tem presente no contexto de carros autônomos, certo? Então, se for parar para observar, se isso aqui fosse uma questão de prova de aplicações lá de aprendizado de máquina, né, a gente poderia falar, olha, a gente tem uma tarefa ali, tem uma observação, que é uma percepção, tem uma localização e mapeamento, tem uma predição. Como assim uma predição? Poxa, eu quero saber ali, daqui a quanto tempo, talvez, o carro que está na minha frente, ele vai cruzar aquela linha ali de dobra à esquerda, certo? Que está disponível ali naquela placa azul, tá? Ou se não, um planejamento. Eu quero tentar controlar para saber quais objetos que estão ali, ou até mesmo eu funcionar uma etapa, aí essa última aqui vai ser uma aplicação que vai ser um pouco mais complexa, mas seria o controle em si da máquina, tá? Visto que eu estou avisando que se eu sou um carro autônomo, eu preciso ter o controle total daquele meu automóvel, tá? E eu estou fazendo uma operação de surveillance, que é o quê? Estou observando ao meu redor para tentar descobrir, não, aquilo ali é uma bola, aquilo ali é só um saco que está voando, se fosse ali, por exemplo, um saco e não fosse uma pessoa, porque se eu sou um carro autônomo, se tiver uma pessoa na minha frente, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar me desviar, certo, dessa pessoa sem causar um acidente, ou até mesmo, né, frear, certo? Então, tudo isso aí são tarefas que, se a gente for observar, o que começa a diferenciar aqui, no contexto de um carro autônomo, o carro autônomo em si como sistema, do que uma tarefa simples de aprendizado de máquina. Poxa, em aprendizado de máquina, pessoal, eu poderia estar discutindo aqui se eu vou classificar aquela imagem, certo? Então seria utilizando a rede neural, certo? Uma rede neural profunda, por exemplo, tá? Uma CNN, como a gente chama. Se aquela foto ali que eu estou pegando, eu quero identificar que aquilo ali, a partir das características que estão presentes, é um carro, é uma van, é uma moto, é um caminhão, tá? Ou é apenas uma imagem. Eu poderia estar discutindo aqui esse contexto, certo? Mas notem que quando a gente fala de um sistema complexo feito um carro autônomo, é necessário que tenha vários mini classificadores, aí falando um pouco esse tema, né, de aprendizado de máquina tradicional, certo? Rodando em paralelo. Então, quando eu até penso em nível de hardware, a gente vê que a gente tem um sistema que é muito mais complexo, certo? Ele tem que ter uma resposta, uma latência, que se eu precisava poderia ter uma resposta da minha instância, do meu classificador em 1 minuto, aqui em milissegundos, porque essa decisão tem que ser imediata, tá? Então, nesse nosso caso aqui, o hardware tem que ser muito mais potente, certo? Então, tudo isso aqui está rodando em paralelo lá nesse contexto aqui de um carro autônomo. Então, se fosse uma questão de prova, tá? A diferença principal do aprendizado de máquina para a visão computacional, certo? É que a gente pode dizer que o aprendizado de máquina é uma área de inteligência artificial de uma maneira geral. Então, a visão computacional vai ser outra área também, mas que vai fazer o quê? Computadores e sistemas entenderem de uma maneira geral imagens e vídeos, certo? E como eu comentei a falar esse contexto aqui para vocês, nesse exemplo aqui do carro autônomo, que eu acho que é um caso assim bem contextualizado para a gente explicar, ele vai entender todo o ao redor que está acontecendo ali, certo? Então, eu vou bater, não, eu tenho que manter o carro na velocidade, tá, 20 km por hora, aquilo ali é um carro, tá? Então, isso acaba sendo bem importante, tá? Então, a aprendizado de máquina, ele vai ensinar modelo, certo? A aprender padrões a partir dos dados, certo? Então eu vou prever, por exemplo,
se é uma bola, se é um cachorro, se é como eu disse, um saco voando, tá? Ou se a gente utilizasse lá em caso de dados estruturados, né, se não fosse o caso de imagens, se eu classificaria aquele e-mail como spam ou não, certo? Ou prever o preço de uma casa, tá? Isso é tudo aprendizado de máquina tradicional. Mas quando for no caso aqui de visão computacional, a gente vai tentar fazer o quê? Interpretar informações visuais, sejam estas vídeos ou imagens, tá? Então, como exemplo aqui, além do carro autônomo, eu poderia falar reconhecimento facial, detecção de pedestres, detecção de números, certo? Em placas de carro. Tudo isso são exemplos de tarefas de aprendizado de máquina, não, de visão computacional, certo? Não deixa de ser aprendizado de máquina, mas como eu comentei a vocês, aplicado a imagens e a vídeos, correto? E aí, no caso aqui, quando a gente começa a falar um pouco maior, certo? Eu não posso deixar de falar de visão computacional sem falar da visão computacional em si e a visão humana. Por quê? Porque o objetivo maior de nós, seres humanos, quando a gente está tratando de sistemas estes baseados em visão computacional, é que a gente tenha a construção de um modelo inteligente, que ele possa fazer basicamente tudo que o nosso olho, certo? Nós como seres humanos, a gente consegue fazer. Eu acho que algum de vocês deve ter travado agora nesse momento e falado, poxa, como assim? O professor está falando isso mesmo? Sim, que a gente pudesse fazer quase tudo que, por exemplo, um ser humano faz. Então, seria essa percepção do contexto, esse reconhecimento semântico, tá? A compreensão do ambiente. Então, eu como ser humano, se eu estou aí feito, por exemplo, essa garota da imagem do lado esquerdo, olhando numa sacada, olhando numa ponte os carros, eu poderia ter essa percepção e essa compreensão, por exemplo, que o ônibus amarelo ele está mais distante do que aquele ônibus ali cinza, azul claro, tá, que a gente está vendo. Ou da mesma maneira, se eu estou pensando, raciocinando em termos de perigo e de distância, que um carro está mais rápido do que o outro. Poxa, como é que o modelo de visão computacional teria isso? Ora, ele vai de alguma forma tentar e vai medir, tá, ter ferramentas para isso, observar que um carro está mais rápido ou mais devagar, tá bom? Então, tudo isso aí, todas essas aplicações que eu estou comentando aqui de visão computacional, elas começam a partir das representações de imagens, tá? E como é que as imagens são representadas computacionalmente, tá? Ora, as imagens, gente, elas são representadas como matrizes. Sim, matrizes, aquela parte lá que a gente estuda em matemática, no segundo ano do ensino médio, tá? Posteriormente depois em algumas outras disciplinas da faculdade, mais teóricas, tá? Mas nesse caso aqui, é um caso de dígitos de caligrafia, certo? Tradicional, um dataset bem famoso, o chamado MNIST, tá? Esse caso aqui é uma representação que eu mostro para vocês de imagens, que é a representação mais básica que a gente tem. É o que a gente geralmente chama de quê? De representação de imagens em escalas de cinza, certo? Nesse nosso caso aqui a gente vai ter uma imagem, ela novamente é uma matriz, nesse nosso caso aqui é uma matriz 28 por 28, tá? Uma matriz quadrada, tem essa representação e cada pixel vai corresponder, pixel você conhece esse nome, correto? É aquela menor divisão lá de uma imagem, certo? Então, cada pixel ela vai estar associada a um número dessa matriz. E nesse nosso caso específico, de imagens de escala de cinza, cada número desse vai variar de 0 a 255, tá? E aí, o que é que significa cada um desse valor de 0 a 255? É uma intensidade do valor da escala de cinza, certo? E aí, transicionando em valores, quando a gente fala um pouco de imagem, né? É escala de cinza, por quê? Porque a gente vai ter desde o branco até o preto, né? Que seria o mais escuro, certo? E a gente poderia estar representando aí imagens preto e branco, tá? Isso é uma possibilidade, tá? E aí, como é que o modelo poderia estar aprendendo em cima de imagens, tá? Essa daí também quando eu começo a falar um pouco aqui da representação de imagens, né? Assim, eu estou falando, vou continuar aqui já essa representação aqui também, quando eu for falar de imagens coloridas, tá? Mas quando eu falo um pouco aqui de, poxa, como é que o modelo aprende em cima de uma imagem? Ora, de uma forma muito semelhante a quando a gente também tinha dados estruturados em aplicações clássicas lá de aprendizado de máquina, correto? Que operações seriam essas, tá? Seriam geralmente operações que a gente vai precisar fazer um processo de extração de características, tá? Isso aqui em imagem, gente, é que o que em um certo momento dificulta um pouco nesse início. Em que sentido? Ora, quem já trabalhou com processamento de imagem ou começou a extrair características de imagens em uma tarefa de aprendizado clássico, sem ser um modelo de visão computacional, deve ter percebido que essa é uma das maiores dificuldades iniciais.
Poxa, se eu tenho um dataset lá estruturado, feito Titanic, por exemplo, feito Boston House Pricing, aquele lá que a gente utiliza para algumas tarefas de regressão, perdão. A gente tem lá os dados nas colunas, tá? Cada coluna lá está muito bem organizadozinho, que dado eu estou lidando. Mas no meu caso aqui, que eu estou com um dado que é uma imagem. Poxa, eu tenho tanta essa representação em escala de cinza, como você falou anteriormente, ou eu posso subdividir, tá, as imagens em 3 escalas de cores, que é o RGB, o padrão RGB, em tons de vermelho, em tons de verde, em tons de azul, tá? E a gente começa a extrair características. Mas como é que essas características são extraídas? Tem um processozinho chamado convolução, tá? A gente vai falar um pouco em mais detalhe a partir da segunda aula, tá, desse curso, mas a gente vai ter que aplicar uma operação de convolução, e aí vem o nome de rede neural convolucional, tá? Que vai nos permitir extrair essas características. E a convolução, nada mais, nada menos, vai ser do que um processo de multiplicação e soma de matrizes. Tá? Então, como eu falei a vocês, esse processo de rede neural convolucional, certo? É desde a representação ali das imagens em escalas coloridas, tá? O padrão RGB, como eu falei para vocês. A gente vai ter o que a gente chama de uma camada convolucional, certo? Que ela vai ter um processo de aplicação de filtros, o que a gente geralmente chama de kernel, tá? Que vai estar extraindo características dessa imagem. Essas características incluem bordas, incluem contornos, incluem, poxa, eu detectei o número 1, não, eu tenho que aquilo ali, por exemplo, tem uma seta para baixo, uma seta para cima. Então, novamente, a gente começa a extrair várias características diferentes, tá? E a partir desse processo de extração de características diferentes, a gente começa a aprender automaticamente padrões distintos das imagens, certo? E numa rede feito essa, a gente também vai ter outras camadas, feito, por exemplo, a camada de max pooling, tá? Que vai começar a fazer um processo de redução do tamanho espacial dessas características. Por que isso acaba sendo importante? Porque, poxa, não vai ser interessante para o meu modelo e para vários modelos que eu vou ter. Notem que lembra lá o caso do carro autônomo, tá? Que eu estava comentando com vocês, que eu fico armazenando muita informação, muitos pixels lá, das imagens decorrentes daquela imagem principal que eu estou analisando, certo? Então isso aí também acaba se tornando interessante para a gente poder orquestrar essa arquitetura, certo? Otimizar essa arquitetura na nossa rede neural, tá? Consequentemente, depois tem uma mapa de características, tá? E aí a gente consegue fazer o quê? Vai começar a fazer um processo de combinação dessas características, né? De algumas camadas ali já finais, para que a gente consiga fazer também um processo. Aí quando vocês vão estar observando em disciplinas feito aprendizado profundo, certo? Feito MLP, Multilayer Perceptron, tá? Que a gente consegue estar aplicando isso aí e estar justamente depois classificando. Poxa, aquilo ali tem características da imagem que nos leva, por exemplo, a um animal. Não, aquilo ali é um objeto, tá? Então, a partir desse processo, em algumas tarefas que a gente vai ter de classificação binária, certo? Ou múltiplas classes, que a gente já consegue construir um classificador para definir distinção entre dois objetos. Claramente, o modelo lá, feito, eu falei anteriormente, feito YOLO, ele vai conseguir fazer múltiplas operações. Tá? Não vai ser apenas dizer se é um cachorro, se é um gato, se é uma bola. Não, vai dar para fazer muito mais coisa do que isso. Então, ó, no momento feito esse, tá, gente? Eu consigo aqui trazer para vocês um processo que acaba sendo bem interessante, tá? Como assim interessante? Como era o processo de você tentar fazer, por exemplo, um classificador, um processozinho lá de extração de características, tá? Antes e depois do uso, por exemplo, de redes neurais convolucionais, as CNNs, tá? Aqui eu tenho uma imagem, por exemplo, feita uma imagem lá do esporte levantando o título da Copa do Brasil 2008, e eu estou tentando extrair características dessa imagem. Ora, o que é interessante? É uma imagem de um time lá de futebol levantando uma taça. Na imagem de baixo a gente tem a imagem do Seleção Brasileira levantando a taça de um torneio de futsal, certo? É mais recente essa imagem, tá, gente? Mas note que a imagem semântica é basicamente é quase o mesmo, né? São times, certo? Levantando taças. Note que o contexto, na imagem acima, é um time de futebol, no de baixo é um time de futsal, tá? Isso aí também é importante. Só que mesmo assim, o que é que começou a fazer essa diferenciação entre modelos clássicos de aprendizado de máquina e de CNNs? Ora, para utilizar o modelo clássico, um SVM, um KNN, certo? Uma árvore de decisão, eu tenho que fazer um processo de extração de características a partir da imagem, tá? As características de estatística de primeira ordem, ou, tem muito pixels vermelho, tem muito pixel verde, não importa. A heurística lá que você estivesse utilizando
era uma heurística, era um processo lá de extração de características, que é o Feature Extraction, né, como a gente chama, a extração de features, tá? Só que com o CNN, eu agora consigo utilizar a própria CNN, as camadas convolucionais, para fazer esse processo de extração de características. E, consequentemente, tá utilizando essas características com o modelo lá, por exemplo, feito um modelo feito em MLP, tá? Ou alguma outra arquitetura de rede neural, para que eu consiga fazer esse processo de classificação. Eu consiga fazer minha tarefa de classificação, tá? Isso aí tá bem estabelecido, correto? Só que mesmo assim, gente, mesmo com o processo e o advento, o surgimento das CNNs, as redes neurais, a gente ainda assim tem alguns desafios. A gente ainda assim tem alguns problemas, tá? Por exemplo, eu tenho aqui nesse processo, eu estou tentando fazer um processo de classificação e detecção de objetos. Ora, quando eu estou no contexto lá de redes neurais, a gente consegue entender que aquilo ali são 2 cachorros, tá? Tem modelos muito bons que já conseguem fazer esse processo. Mas notem que eu também vou tentar ter uma tarefa que vai ser segmentar, certo? Aí segmentar já começa a ser um modelo de visão computacional. Por quê? Porque eu não quero apenas saber se aquilo ali é um cachorro, se é um gato, se é uma bola, se é um time de futebol. A gente quer separar da imagem todo o pixel, toda a área espacial lá que está representando, por exemplo, aquele animal, certo? E isso aí não é apenas uma tarefa de classificação tradicional. Isso aí já começa a aplicar a ser uma tarefa de visão computacional, tá? E aí teve uma revolução que acabou tornando isso aí possível, como eu comentei a vocês, o YOLO, o You Only Look Once, que você vai ser justamente o quê? Esse modelo vai ser um algoritmo de detecção de objetos e a partir de uma imagem ele vai conseguir processar a imagem apenas uma única vez e detectar os possíveis objetos nessa imagem, certo? E também suas respectivas posições. Então ele também vai conseguir fazer, vai ter uma rede neural, certo? Que também vai conseguir passar para a gente as posições daquele objeto. Então isso aí, como vocês estão observando, ele entrega muito mais apenas do que uma classe, correto? Ele começa a nos ajudar também, como eu comentei a vocês, estou tentando introduzir aqui para vocês nessa aula, justamente o quê? Uma tarefa de visão computacional. Então, gente, o processo do modelo feito YOLO é que, diferente do processo de classificação normal, certo? O YOLO ele consegue fazer. Agora tem um detalhe, tá? Vai depender sempre da versão que a gente está falando, né? Não precisa ser um dos modelos lá iniciais do YOLO, tá? Tem que ser um dos mais recentes. Mas ele vai fazer uma tarefa de detecção de objeto, certo? Ele vai poder fazer um processo, por exemplo, nas versões mais recentes, acredito eu que é a partir da versão 9, certo? De fazer a segmentação, como eu falei para vocês, e também a estimação, certo? Lá da região, tá? Daquela imagem que está aquele objeto, aquilo lá que ele conseguiu detectar. E aí, um caso exemplo também que eu posso falar para vocês, até nesse tema de futebol ainda, é justamente Copa do Mundo, né? A gente está falando de Copa do Mundo, então a gente pode estar observando lá das posições de jogadores, tá? Isso aí também acaba se tornando possível, certo? Então, tudo que eu falei até aqui, gente, aí eu queria trazer um pouco para vocês, visão computacional. Visão computacional, ela engloba o quê? Várias matérias, algumas disciplinas que a gente pode estar estudando na faculdade, tá? Então, e a gente estudou também no ensino médio, física, matemática, tá? A gente vai estar englobando também reconhecimento de padrão, o processo de processamento de imagem, tá? Inteligência artificial de uma maneira geral, tá? Também processamento de sinais. Por que processamento de sinais? Esse tópico aqui é um pouco mais assim, talvez um pouco mais diferente para a maioria de vocês, mas é algo que vem lá da engenharia, certo? Engenharia eletrônica, engenharia elétrica, engenharia da computação também, que a gente está tratando a imagem como um sinal e, consequentemente, fazer operações em cima desse sinal, tá? E aí, quando eu trago essa imagem que eu mostrei para vocês de toda, digamos assim, a taxonomia de visão computacional, a gente também consegue falar um pouco mais do detalhamento da nossa disciplina, tá? Que também é um dos objetivos meus dessa aula, certo? Essa aula eu sei que já passou dos 20 minutos que eu prometi, tá? Mas como é que seria todo esse processo aí do pré-processamento de imagens, tá? Então, todo aquele processo que eu falei a vocês da gente ter conversão em escalas de cinza, certo? A gente vê a imagem em pixels, certo? Então, na escala de cinza lá, de 0, que é o preto, até 255, que é o branco, tá? E que a gente possa estar reproduzindo o quê? Reproduzindo uma imagem como sinal. E qual é o sinal referente a uma imagem? Ora, como eu falei a vocês, o sinal nada mais é, nada menos do que a nossa matriz. E a gente também pode ter
um histograma, certo? Referente àquelas intensidades lá e a distribuição dos valores de escala de cinza, certo? Guardem isso aqui vai ser interessante para a gente no futuro, tá? Com relação ao processamento de imagem. Só que não é apenas em escala de cinza que tantos modelos de visão computacional e como eu comentei com vocês, esse processo de processamento de imagem vai funcionar. A gente também vai poder fazer processamento de imagem em imagens coloridas, tá? Em imagens no padrão RGB, como eu comentei com vocês, tá? Então teremos sim bibliotecas, vou falar já já sobre a parte ferramental que a gente vai estar utilizando, mas teremos sim também bibliotecas que vão nos permitir fazer todo esse processo de processamento de imagens coloridas, tá? Assim como eu disse a vocês, das imagens preto e branco. O que talvez seja um pouco diferente, e aí assim só queria detalhar e lembrar vocês, é que quando eu estou trabalhando com a imagem colorida, eu vou ter 3 matrizes. Eu vou ter a matriz vermelha, a matriz verde e a matriz azul, tá? É justamente todo aquele processo que eu comentei com vocês, o RGB, tá? Então, para fechar essa parte aqui de processamento de imagens, certo? Com IA, eu conseguiria falar justamente um processo de caramba. Alguém já deve ter feito isso aqui recentemente. Você tem uma imagem lá preto e branco e fala, você descreve um pouco, você pode colocar isso num modelo de IA generativa, você descreve lá, por exemplo, o que é que sua imagem tem e diz assim, faz um processo de conversão dessa minha imagem que é preta e branca, ou restaura ela, certo? Então, tu pode aplicar um filtro ali de restauração e também converte aquela imagem preto e branco para uma imagem colorida. Ora, o modelo de IA generativo, eu sei que eu estava falando do YOLO, mas já saí aqui para um modelo de IA generativo, né? Ele faz isso muito bem. Mas como é que ele faz isso? O que é que fundamenta isso aí que aconteça, certo? É justamente diversas técnicas distintas de processamento de imagem, tá? Então, por isso que isso acaba sendo fundamental para a gente. A gente ter um tempo da disciplina para falar de processamento de imagem é importante. Por quê? Porque da mesma forma, como a gente faz, por exemplo, o processo de aprendizagem de matemática, a gente, antes de falar lá daquela equação de Bhaskara, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, a gente já fez uma equação que era x mais 1 igual a 2. Quem é o valor de x? Ora, x é igual a 1, né? X mais 1 igual a 2, x a gente passa 1 para o outro lado lá e faz essa conta, e a gente bota lá que x é igual a 1, tá? Então, por isso que isso aqui é um processo de construção da gente para chegar em aplicações mais complexas de visão computacional, tá? A parte de processamento de imagem acaba sendo muito importante para nós, beleza? Então, referente à nossa disciplina, tá, gente? Eu fico tendo como objetivo a gente falar um pouco de convolução, filtros de uma maneira geral, certo? Além também de análise de Fourier em 3 aulas. Seria a próxima aula, que é a aula 2, a aula 3 e a aula 4, tá? Então, essa é aqui a parte do curso da gente referente ao processamento de imagem. O que a gente gosta de falar, a gente se refere como PDI, correto? A segunda parte do curso seria justamente para falar um pouco do processo de detecção e extração de características para a visão computacional, tá? Então também seriam algumas aulas que a gente poderia falar um pouco do processo de detecção de bordas, tá? O uso de redes neurais, certo? E também seus componentes para fazer todo esse processo, além como algumas arquiteturas, como AlexNet, ResNet, tá? Vision Transformers, tudo isso aí referente a essa parte de detecção e extração de características. Então seriam das aulas de 5 a 7, tá? Tem as nomenclaturas aí da aula, certo? Referente a essa segunda parte aqui do nosso curso, tá? A terceira parte seria voltada à segmentação de imagens e os modelos de visão computacional, modelos mais completos, né? Como eu estou falando a vocês. Então, por exemplo, a gente começa a sair dessa transição do processo de uso de CNNs normais, certo? E vai chegando no YOLO, tá? Então a gente falaria aqui em 3 aulas do processo de segmentação de imagens, certo? Reconhecimento e detecção de modelos, tá? E aí também falar um pouco dos modelos fundacionais, certo? E detecção e localização de objetos. E aí, como exemplo, tá, gente, de modelos feito esses que eu estou comentando, vem a imagem de Mingau, certo? Mingau é esse gatinho, certo? Bem fofinho, bem querido, né? E aí, como é que esses modelos, eles poderiam estar fazendo esse processo de segmentação de imagens e fazer uma análise comparativa, tá? Então, parte daqueles modelos que eu comentei com vocês, o modelo computacional, ele consegue fazer isso aqui, o modelo de visão computacional, tá? Lembrando, voltando um pouco lá para aquela parte de aprendizado de máquina versus visão computacional, certo? Você vê que um modelo de aprendizado de máquina, você conseguiria fazer um classificador, de dizer se é gato ou se não é, tá? Mas todas essas etapas aqui, bem detalhadas, como eu estou mostrando aqui para vocês, só o modelo de visão computacional, um modelo mais completo, ele faz. Beleza? E aí, de novo, novamente, a gente consegue trazer mais exemplos aí, feito esses que eu estou trazendo para vocês, tá? De você fazer toda uma análise, certo? De imagens feito essas aí que eu estou trazendo para vocês. A parte final, certo, do nosso curso
da disciplina seria uma parte bem rápida de reconhecimento de objetos e reconstrução tridimensional, tá? Então seriam ali basicamente de 2 a 3 aulas, certo? Voltadas a essa parte de segmentação e modelos, certo? De visão computacional com esse objetivo. Então essa parte de reconstrução, certo? Toda essa parte aí de visão computacional que eu estou falando para vocês, ela consegue ser reproduzida numa imagem feito essa, certo? Nessa imagem aí eu tenho 3 bloquinhos, 3 geometrias diferentes, mas o modelo de visão computacional ele vai tentar fazer o quê? Vai tentar entender e fazer um processo de reconstruir isso aí de uma maneira tridimensional, certo? Então, quando a gente observa no caso lá do carro autônomo, eu sei que ela não consegue ser muito bem feito isso aí, né? Esse aqui é um pouco mais ainda mais específico, certo? Mas ele faz todo um processo de construção 3D a partir de várias câmeras, de vários ângulos distintos, tá? Para que a gente consiga construir esse modelo de forma computacional no nosso computador, na nossa representação 3D. Por fim, tá, gente? Algumas bibliotecas e ferramentas que vão ser utilizadas ao longo da disciplina, tá? Muitas dessas ferramentas aqui vocês já conhecem, desde as disciplinas de aprendizado em máquina, tá? Então isso aqui não vai ser uma novidade para muitos de vocês, mas a gente vai falar um pouco aqui de NumPy, certo? A gente vai falar a NumPy sempre aquela biblioteca que é base de computação numérica, tá? Para Python. A gente vai também estar utilizando para processamento de imagem específico o Scikit-Image, tá? O Pillow para fazer leituras e processos e operações com imagens, assim como também o OpenCV. OpenCV, top, a biblioteca lá padrão para o processo de visão computacional, certo? Algumas etapas de álgebra linear, otimização, como a gente geralmente utiliza em Python no SciPy, certo? Assim como também para a parte de Deep Learning, redes neurais, PyTorch, talvez ali alguma coisa de TensorFlow Keras, mas da minha parte, de uma forma majoritária, vai ser no PyTorch, tá? E da visualização em si, usando o Matplotlib também, ou Seaborn, tá? Nada mais, nada menos diferente do que isso, não. Beleza? E aí, o setup é um pedido que eu faço a vocês. De hoje, de maneira geral, o uso dessas bibliotecas, como eu falei, acho que a gente vai começar a ter, a partir da próxima aula, alguns exemplos um pouco mais práticos, tá? Assim como também, se você gosta de rodar notebooks, Python, no Colab ou localmente no VS Code, no JupyterLab, tá? Isso acaba sendo interessante, tá? E ter um modelo de IA generativa sempre utiliza, é sempre bem-vindo, tá? Novamente, não fique só dependendo do modelo para fazer as coisas, mas nos auxilia bastante nesse processo, tá? Isso aí vai ser bem-vindo para a execução do nosso curso. Como ferramentas da disciplina, tá? Tem algumas leituras aqui que serão essenciais. A nossa referência principal vai ser a ferramenta, o livro, né, o Foundations of Computer Vision. Esse livro ele está aberto, tá, gente? Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link desse livro, ele é aberto, tá? Também teremos alguns outros livros como referência, como vocês estão vendo aí entre esses 4, destacando porque esse da O'Reilly é um livro um pouco mais prático, né? Tem esse aspecto aí, vou chamar livro da borboleta, mão na massa, tá? Para OpenCV, tá bom? Mas aí, de maneira geral, vai ser o livro aí do Torralba, tá? O Foundations of Computer Vision, beleza? Para essa aula, acho que seria isso, tá bom? Então, deixo aí alguns contatos para vocês e espero que vocês estejam animadas para embarcar comigo nessa jornada aí, nessa parte, nesse mundo da visão computacional, tá? Então, vai ser nosso objetivo aí ao longo desse semestre, tá? Serão aqui 13 aulas. Espero tentar deixar aí disponíveis para vocês, beleza? Qualquer interação aí é bem-vinda, tá? Então, vamos nessa.